Olha lá, começando aqui. Opa, legal. Olá, amigos. Começando aqui com mais uma live aqui com a nossa querida Carmen Mírio. E a gente então trouxe esse tema para vocês aqui. A Carmen diz assim que adora esse tema. Por que reencarnação com você assim é tão apaixonante, cara? Então, eu acho que eu gosto desse tema porque, na verdade, ele responde uma série de dúvidas que a gente tem desde que a gente nasceu. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. A reencarnação, vidas passadas, regressão, ele vai explicar pra gente exatamente o que nós estamos fazendo aqui, quem nós somos, de onde a gente veio. Isso é muito importante. Por isso que eu amo porque ele vai aonde a gente não consegue aqui na terceira dimensão, só achando que nós nascemos, vamos viver, vamos morrer, acabou tudo. Isso não tem explicação. Muito pra vida, que é uma coisa tão grandiosa, né? É verdade, é verdade. E a ideia de... Tem muita gente procurando querer saber sobre esses detalhes. E a gente percebe assim, muito, em alguns momentos tem temas na televisão que aparece, agora por exemplo tem uma novela aí que está fazendo um sucesso enorme, falando de vida passada, de regressão, né? Tocando nesse tema que é muito importante e que traz uma série de esclarecimentos para as pessoas e que muitas vezes a gente não responde de uma maneira mais, como é que se diz, atual, né? Se a gente fizer uma coisa lógica, não tem resposta para muitas coisas. E então esse tema vem de vez em quando aparecendo para esclarecer para a vida das pessoas e muita gente se interessa por isso. E começar a olhar a vida como algo muito maior do que simplesmente esse momento presente, né? Ô, Carmen, com tudo isso acontecendo no planeta, essa virada de milênio, a gente está em 2019, com toda essa questão também da data limite chegando aí, não sei o que e tal. As pessoas têm te procurado para se entenderem melhor, para falar, bom, se eu quero chegar no mais longe, eu tenho que primeiro enxergar quem eu sou, para chegar aí e sair dos traumas, das falsas crenças. Tem acontecido isso contigo no consultório? Então, a grande maioria que aparece no consultório geralmente são para entender os problemas ou para tirar os problemas, né? Poucas são as pessoas, os jovens, sim, alguns jovens, eles vêm para buscar o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito de alma, o que eu vim fazer nesse planeta. Isso é muito legal, eu adoro quando chega um jovem assim. Mas a maior parte das pessoas ainda vem para falar, olha, eu tenho um problema X, Y, Z e eu preciso de resolver isso. Sem observar que, na verdade, o resultado que ela está vivendo é algo que ela mesma co-criou e é o resultado de algo que ela fez, não só nessa encarnação como em outras, ou veio aqui para aprender com aquele desafio que muitas vezes é difícil entender, mas é nesse sentido. Agora, eu adoraria chegar muitas pessoas para mim e falar assim, olha, eu vim aqui para me entender, né? E porque eu quero evoluir, eu quero saber o que eu estou fazendo aqui, que a grande maioria fosse esse público, mas ainda não é esse público, né? O que você pode dizer a respeito do que está chegando para você, a respeito das crianças? Você me disse que as crianças estão buscando muito saber quem foram em encarnações passadas e por que isso aconteceu. Então, as crianças, quando elas chegam pra gente, trazer pelos pais, pela mãe e tal, elas vêm sempre com problema, ou com uma doença muito complicada, ou porque ela tá com trauma, ou porque ela tá com depressão, ou tentativa de suicídio, ou se mutilando. Então, esse é um grande problema, né? Então, assim, esses problemas que vão chegando. E aí, o que interessa? Hoje em dia, eu não atendo só a criança. A gente precisa de tratar o pai e a mãe. Né? Então, ver o contexto, por que esses pais aceitaram vir com essa criança, por que essa criança aceitou esse pai e essa mãe. Então, a gente vai fazer um trabalho conjunto para entender qual é o processo reencarnatório dessa família. Porque é muito interessante, se a gente começar a analisar nós mesmos, nós vamos entender por que a gente pediu esse pai e essa mãe, por que nós nascemos naquela família. Não é assim ao acaso, olha, você está aqui por esse castigo, não. Na verdade, nós viemos aqui para descobrir quais são as nossas inferioridades, quais são as nossas virtudes e equilibrar isso para que a gente possa evoluir como ser humano, né? Você deu um alerta muito interessante no programa passado que fizemos, você falando sobre quando a criança está doente, então você tem que olhar e focar exatamente os pais, que ali está o foco do problema, né? Exatamente. Muitas vezes os pais, as atitudes que os pais fazem na criança disparam nela aquilo que ela veio mudar. Então, a criança pode reagir num comportamento, né? Ela pode ter um comportamento ruim, ela pode ter uma doença física, ela pode despertar alguma coisa psíquica, algum emocional dela mais enfraquecido. Então, isso vai fazer com que a gente olhe para a família como um todo. Então, precisa de cuidar da família, né?
Porque a criança, ele é fruto da família. Muitas vezes a gente vai ver assim, a criança é mal educada, a criança é doente, então vamos olhar para a família para ver por que essa criança está assim. E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida com respeito a esse tema de regressão? Porque esse tema é extenso pra caramba, Esse né? tema é extenso. Você tem, às vezes, sonhos que você acha que são sonhos, mas não são, né? Sim. São flashes daquilo que você já vivenciou, potencializou em vidas passadas e ainda de alguma forma está presente, né? Sim, esse tema é bem legal, porque assim, muita gente que faz regressão, elas percebem o seguinte, mas eu já vi essa cena, eu já passei por isso, eu já tive essa sensação. E aí ela vem, só que de repente vira um pesadelo, você volta. Porque geralmente ela acessa um trauma. Então, geralmente, no momento do desencarne, da morte, e aí aquele é um trauma, ela acorda, eu sonhei que eu morri, eu sonhei que isso e aquilo, já morreu. Né? O pânico, por exemplo, o pânico, a pessoa tem sempre a sensação de que vou morrer, na verdade ela já morreu. É só uma sensação de repetição de uma lembrança, de uma memória inconsciente que faz com que ela tenha a sensação de morte, mas ela já morreu. Então, quando a gente faz a regressão, é para quê? Para desligar ela daquilo, desconectar, para que ela possa continuar a vida sem esse trauma, né? Essa questão, então, fica tão intrínseca no sujeito que ela, mesmo tendo morrido já na outra vez, ela ainda traz isso tão latente nela, né? Sim, é muito forte, porque é traumático. Os maiores traumas que as pessoas têm nesta encarnação é por morte traumática em vida passada, tá? Sempre um grande trauma que teve na outra vida, ela vem aqui como se fosse uma marca inconsciente. Né? Que a gente não tem isso conscientemente, mas a gente tem as fobias, os medos, uma série de coisas que a gente tem hoje, até físico. Sabe, como dores físicas, doenças físicas, a gente percebe que tem um trauma lá no passado. Quer dizer, coisas que você vai para o médico e não resolve. Exatamente, vai para o médico e não resolve. Aí, seja qualquer coisa física, e pode ser emocional também, né? Pode ser emocional, mental, tudo. Qualquer problema que você tem aqui é porque provavelmente você tem uma memória, né, inconsciente, você não lembra, mas que ela traz gravada no nosso campo, né? Tem pessoas que eu conheço que falam assim, eu tenho saudade de um lugar de onde eu vim e eu não sei onde é esse lugar, nem sei porque eu tenho essa saudade. O que é isso, cara? Então, isso são memórias. E pode ser o quê? De um outro plano, pode ser do plano espiritual. Por que a maior parte, eu não conheço alguém que não goste da natureza. A maior parte das pessoas se encanta com a natureza. Se você vê a tua vida, período intervidas, né? A gente desencarna, vai para o plano espiritual e tá lá no plano espiritual, sempre tem natureza. Salvo alguns que vão para outros planos, para outros planetas e tal. Mas a grande maioria vive no plano espiritual. Então é um gramado maravilhoso, é um jardim lindo, é uma floresta, tudo é muito bom. Então essa referência a gente vem e a gente olha para a natureza com aquela saudade, fala, nossa, eu amo isso daqui. Tem uma memória também boa que a gente guarda em nós, né? Muito legal. O que você tem de sugestão para o pessoal que está assistindo a gente aqui a respeito do que eles poderiam potencializar na vida deles através de uma regressão, por exemplo? Então, sempre a gente procura a regressão, sempre uma coisa ruim, né? A gente poderia procurar, por exemplo, para descobrir o que você está fazendo aqui. Isso também é um motivo bem forte, né? Mas as pessoas sempre procuram. Então, o que faz a regressão? A regressão tem duas finalidades muito importantes, né? Uma delas é desligar de conexões do passado, seja ruim, coisas ruins que aconteceram, traumas. E a segunda grande finalidade da regressão é simplesmente conscientizar, né? Então, o que de fato eu não aprendi na vida passada e que eu tenho que estar aqui porque é como se fosse uma DP ou até reprovação, porque muitas vezes a gente perdeu a encarnação, tá? Porque não ter cumprido absolutamente nada do que foi proposto ou porque nós mesmos aceitamos e não cumprimos. E muitas vezes é pra gente saber o que nós estamos fazendo aqui. Poxa, por que eu pedi essa família? Por que eu pedi essa infância? Por que eu pedi aquele pai, aquela mãe? Né? Então a gente vai descobrir isso. E aí, o principal que a gente reforça muito hoje, quais são as suas virtudes? O que você aprendeu no plano espiritual que foi tão bom que você esqueceu aqui? E a gente rememora isso e a pessoa, nossa, eu tenho isso. Dons, por exemplo. Tem gente que volta de uma regressão e ela fala assim, nossa, eu sempre gostei de pintura, mas eu achava que eu não tinha dom. Ela vai lá e compra e começa a pintar, porque ela aprendeu a pintar lá no plano espiritual. Então são dons artísticos que ela tinha e que estão simplesmente em potencial nela, estão guardadas. E aquilo dispara muitas coisas boas. Não dispara coisa ruim, tá? Porque na verdade é pra gente apagar essa memória ruim e reforçar uma memória positiva que a pessoa tenha. Né? Que isso é muito legal.
Quando você sonha periodicamente, sistematicamente com algum tipo de sonho, então, como é que a gente pode classificar esse sonho? Esse sonho pode ser uma realidade de vida no plano passado, e ele ainda, de alguma forma, ele ainda te atormenta? Ou você acha que aquilo tem um outro significado simbólico que você precisa descobrir? Ou as duas coisas, de repente? É tudo, né? É tudo. Então, tudo depende também, né? A gente não tem uma resposta assim direta, mas tudo depende. Então, por exemplo, às vezes você tem um sonho, todo mundo que dorme sabe. Você dormiu aqui, você projeta. Né? Na projeção que você faz, projeção astral, muitas vezes é inconsciente. Então a gente volta e não lembra. Então às vezes fala, eu tive um pesadelo e fui não sei aonde. Provavelmente você projetou para ir trabalhar, para fazer resgate, alguma coisa assim. Muitas vezes a gente volta para o passado, tá? Porque o passado, presente e futuro vivem simultaneamente. Então eu posso voltar para o passado e rememorar dentro do meu inconsciente uma memória ruim. E muitas vezes, menor isso, mas a gente pode fazer uma progressão. Ou seja, eu posso ver o futuro. Quantas vezes as pessoas acordam de manhã e falam assim, eu tenho uma sensação tão ruim que vai acontecer alguma coisa ruim. Então no sono, provavelmente você fez uma progressão. Então você viu o que vai acontecer e volta e acorda com aquela sensação ruim. Tá? Ou você pode dormir, projetar e ir para o passado, fazer uma regressão. Ou, através do seu inconsciente vai trazer por símbolos algumas coisas que ele está querendo te dizer. Os símbolos não são universais, são pessoais. Então, eu acho que são pessoais por quê? Porque, por exemplo, se você pegar, se eu perguntar para você qual o símbolo que a borboleta representa para você? Ou a cobra? Tem gente que vai falar, é a cura, a sabedoria, a traição, medo. Percebe? Cada pessoa tem um significado daquele objeto. Isso, aquele simbolismo não precisa ser um simbolismo padrão. Não. Por exemplo, a cobra para umas outras culturas pode simbolizar proteção. Proteção, sabedoria, cura. E tem muita gente que fala, cobra, eu tenho medo de cobra, para mim é traição. Então, para você, a Percebe? referência é outra, né? Exatamente. Então, qual é a referência que você traz em você quando você sonha com uma cobra? Você vai falar assim, olha, eu acho que alguém vai me trair. Não, é símbolo de cura, porque a pessoa estava doente. Percebe? Vai depender muito do universo que ela tem interno. As referências internas de cada um. As referências de cada um, tá? Daisy Ruckert, beijão, querida. Ela fala, boa noite, Fred, boa noite, pessoal, querido. Valeu, seja bem-vinda, Daisy, e a todos os demais aí que estão curtindo com a gente esse tema, que na verdade dá um cabedel de histórias e possibilidades, né? Porque é um grande acontecimento. Agora, assim, você falou uma coisa interessante. A gente pode tentar fazer uma regressão e se curar mesmo no sonho? Sim. Então, tudo depende também, né? Então, o que é interessante? A cura, ela acontece primeiro porque a pessoa está pronta, né? A cura, ela não acontece assim, porque a pessoa... primeiro ela tem que querer. Eu sempre falo isso. Você precisa de querer sair da onde você está para um lugar melhor. Porque quando a pessoa não quer, gente, nem Jesus vindo aqui, a pessoa não vai, né? Não tem uma passagem da Bíblia, no Evangelho, que a mulher corre atrás de Jesus, não é? Ela tem uma hemorragia, ela encosta no manto de Jesus e Jesus pergunta, quem encostou? A mulher fala, eu. Porque eu queria... Então Jesus falou, a tua fé te curou. Então quando a gente tem fé e a gente quer, a gente se abre e aí qualquer coisa pode auxiliar muito nesse processo. Quando a coisa é um pouco mais profunda, né? Uma doença mais... enraizada, que a gente percebe que vem de vida passada mesmo, é óbvio que você vai conseguir também essa cura, desde que você queira, desde que você tenha merecimento. Tem uma série de coisas também que compõem isso, né? Não é uma coisa tão simples, porque às vezes é kármico e aí não tem jeito, né? Pode amenizar, desde que você queira mudar isso, e a tua mudança interna, ela é a principal. Né? Bom, pessoal, se tiverem alguma dúvida a respeito disso, mandem para a Carmen, que aqui ela está exatamente disponível aqui para poder responder para vocês. A minha dúvida com relação ainda a isso é aquilo que nós conversamos já no programa passado, só para a gente ilustrar o que falamos lá. A gente gravou com a Carmen 2 temas muito legais. Um é múltiplas personalidades e o outro é sobre a regressão para crianças, que a gente falou sobre um cabedal de coisas também, que tem a ver com o universo infantil, adolescente, doenças da nova era, blá, 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 blá. Fizemos um apanhado geral em 45 minutos que teve um monte de coisas legais aí. E eu queria que você colocasse para eles também a respeito disso, quais são as doenças que a gente pode perceber na gente, ou sintomas, que são na verdade de vidas passadas.
Então, muitas vezes as doenças crônicas, né? Doenças crônicas geralmente são muito, a gente percebe que tem a ver com vida passada, sabe? Aquela dor que não passa muito, já foi em vários médicos, já fez vários tratamentos, não adianta. Então a gente percebe que tem alguma coisa que é ressonante do passado e que traz para cá. É óbvio que atrás de toda doença, atrás de todo o sintoma, existe uma causa. E muitas vezes essa causa é emocional. Ou é um padrão de repetição que é de vidas e vidas. Então não adianta achar que fez aqui. Então, vou pegar um exemplo. A pessoa tem uma crítica, muito rígida, tá? Quando a pessoa é muito rígida e crítica, ela pode desenvolver nela artrose, né? Problemas de articulação. Então, o que acontece isso? Bom, a rigidez somatiza em algum ponto do teu corpo. Vai enrijecendo tudo. Então, significa dizer, poxa, isso é dessa vida ou da outra? Quando a gente faz regressão, a gente percebe que a rigidez já vem de várias vidas. Então, pode ser que aqui ela fale, eu não quero mais isso. Então, você vai ter que aprender a ser flexível. É óbvio que se você tem o peso da reencarnação de vidas e vidas como rígidos, então o que nós vamos fazer? Você vai se desligando daquelas personalidades do passado, vai se tornando mais quem você é nesta encarnação, e isso faz com que você desligue e fique mais fácil de você ser menos rígido. Interessante. Tá? Porque a vida tua aqui é diferente de lá. Eu vou pegar um exemplo, por exemplo, para citar raiva, tá? A pessoa tem grau de raiva, ela tem uma ira muito grande até a irritação, né? Então você pode ser irritável, pode ter raiva, você pode ter ódio e até uma ira incontrolável. A gente volta para vidas passadas e percebe que a pessoa foi gladiador, foi guerreiro, foi muitas coisas. Naquelas vidas, ela precisava dessa raiva. Mas aqui você não precisa mais. Então, se eu sou mulher e tenho esse grau de raiva, para que eu vou ficar com raiva aqui? Vai desligando, eu tenho consciência disso. E dá para fazer esse desligamento assim? Com as regressões, sim. Aí você, desligando sim. isso, se conscientizando de que eu vim aqui para mudar a raiva, é óbvio que eu vou lembrar que lá na infância meu pai me causava raiva, a minha mãe, mas não que eles me deixaram com raiva, eu já tinha. Eles só dispararam isso em mim, porque é isso que eu vim mudar. Então eu começo a ter consciência disso. Então cada gatilho que acontece na minha vida, eu percebo isso e falo, não, peraí, olha a raiva aqui. Então eu tenho que me controlar. Eu tenho que trabalhar isso para que eu não tenha mais isso. E eu fique com um grau de irritação. E muitas vezes a gente fala assim, me irritar dá tanto trabalho, porque eu caio no meu campo vibracional e fico mal. Então é melhor eu nem deixo isso para lá. Mas isso é um processo de conscientização que você vai tendo ao longo do tempo. Tem pessoas que têm um pouco mais assim, já caíram um pouco mais na ficha nesse sentido e falam assim, eu não quero ter razão, eu quero ter paz. Ser feliz. Né? Quero ter paz. Não, é verdade. Marcela Amaral, gostando muito, parabéns. Obrigado, Marcela, pela sua audiência também. Assim como Regina Negrão, boa noite a todos. Gratidão sempre. Valeu vocês por estarem com a gente. E estamos aqui, vendo vocês entrarem aqui e curtirem um pouco esse tema, que tem tanta coisa para se perguntar, para se falar, né? E a Carmen tem escrito não só o tema sobre regressão para crianças, que ela vai mostrar para vocês daqui a pouco, mas ela também fala sobre o tema de mulheres de 50, né? Já fez um monte de coisas legais aí. E tem muito livro que você fala sobre... Constelação familiar. Constelação familiar. Então a Carmen tem um histórico com isso muito interessante, inclusive na constelação familiar. Para quem não conhece o tema, mostra-se bem isso, a influência dos ancestrais, né? Sim, é muito grande, a influência é muito grande. E aí a gente pode até ir um pouco mais, né? Porque muitas vezes a gente tem uma conexão com o ancestral e que a gente vai perceber que às vezes nós somos uma reencarnação desse ancestral. Já percebeu isso várias vezes? Já percebi, sim. Olha que interessante. Tem uma conexão aí e a gente não pode deixar, porque muitas vezes a gente nasce na mesma família. Né? Quando a gente não resolve tudo aquilo que a gente tem com aquela família, por que não voltar para a família? Né? Sim. Então, grande David Duarte Mendes, parabéns pelo programa, meu irmão Fred João. Valeu, queridão. É o nosso filmmaker que também é colaborador do Tocando Oculto, lá do Rio de Janeiro. Que legal. Valeu, David, por estar com a gente aí, muito bacana. Tem alguma pergunta, manda para a Carmen. A Carmen aqui responde muita coisa bacana aqui, porque afinal de contas é o trabalho dela, né, Carmen? Sim, com certeza. E as experiências da Carmen não são poucas, não. Né, Carmen? É verdade, Tem muita coisa legal. A gente fala sobre doenças que podem se somatizar. Você acha que esse ciclo pode até não ser interrompido para o descendente? Então, se nós formos falar em termos de constelação familiar, sim, né? Ela vai. Se nós formos falar em questão de regressão, de vida passada, vamos pegar, por exemplo, personalidade das pessoas, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, eu puxei para o meu pai porque eu tenho isso, eu puxei para minha mãe.
Quando a gente fala em termos de reencarnação, a gente não fala em puxar para um e para outro, a gente fala em atração, né? Então eu atraí um pai que tem o mesmo problema que eu tenho, que eu vim resolver para ele lembrar o que eu vim mudar. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho um pai muito autoritário, mas você acha que você é quem? Tão autoritário quanto ele. Então a autoridade do pai vem para fazer com que a gente faça o quê? Me olhe naquilo e fale, eu vim aqui para trabalhar essa autoridade. Né? Então você pega uma mãe submissa, por exemplo, e aí você olha para ela e diz o seguinte, bom, mas a minha mãe é muito submissa, mas será que você também não tem que olhar algo dentro de você? Ou uma mãe que é fria, ou uma mãe que te magoa, então eu sou magoável, por isso que eu escolhi uma mãe para lembrar que eu vim aqui para resolver isso. Então a nossa família, na verdade, é o grande gatilho que nós temos para saber quem nós somos e a partir disso a gente querer mudar. Né? Não é fácil, lógico, por isso que nós vivemos subindo e descendo, né? Senão a gente já teria iluminado faz tempo, né? É verdade. Fernanda Morena, valeu, queridão. Fernanda Morena, obrigado, beijão, Fernanda. Ela falou assim, boa noite, a regressão pode curar distúrbios alimentares? Então, valeu, Fernandinha. Boa pergunta, Fernanda, porque assim, eu estava até falando já com o Fred sobre isso, com, por exemplo, refluxo. Tá? Eu já tratei várias pessoas com refluxos assim muito profundos e que foi detectado, e várias pessoas, tá? Não foi uma só, que houve na vida passada um envenenamento alimentar, tá? Então a pessoa tinha uma que tomou uma sopa, né? E aquilo queimou e aí ela tinha um refluxo terrível de não poder comer nada sólido. Tudo era pastoso que ela comia. Após a regressão, algumas regressões, ela percebeu que isso melhorou muito e ela começou a comer naturalmente. Tem uma outra que foi por fruta, né? Não era Branca de Neve, mas ela foi envenenada por fruta e na infância ela odiava a fruta e a mãe era vegetariana. Você imagina o que essa menina sofreu? Então assim, e ela tinha um problema muito sério com fruta e vimos uma vida passada ela morrer com uma fruta envenenada. Caramba. Então assim, várias coisas. Então pessoa que tem úlcera, que não sara, pessoa que tem esse negócio de refluxo. É óbvio, né, gente? Vamos ver o comportamento por trás disso. Lá atrás, pessoas que não engolem situações, que não digeriram direito tudo o que aconteceu, e não é só nessa encarnação. Ela tem o mesmo padrão de personalidade do passado. Tem tá? isso. Que a gente chama de personalidade congênita. É aquela que você já vem de vidas e vidas e repete na sua vida. Não quebrou padrão, né? Não quebra o padrão. Então aí você, dentro dessa regressão, você vai desligar essa personalidade e lembrar que você já foi curado no plano espiritual, que foi trabalhado isso lá e que você não tem que repetir aqui. Por que você repete aqui? Porque acontecem os gatilhos que te remetem a uma lembrança do passado e aí elas se manifestam. Que legal, hein? Tá? Pasquale Perrucci, boa noite, mestre. Boa noite você, queridão. Chegando aí com a gente aí, Pasquale, seja bem-vindo e faça a sua pergunta aí, viu, Pasquale? Aqui a nossa querida Carmen Miriam tem muita pergunta, muita resposta para dar para vocês aí a respeito do que ela faz e que ela trata lá na clínica Safira. No Instituto Safira. Instituto Safira, que ela tem muito conteúdo por lá. Marcelo Amaral vem dizendo, a regressão revela vidas em outros planetas e revela as suas linhagens? Grato. Então, dependendo da permissão, sim, né? Eu tenho muitas pessoas que já fizeram regressão e que são de outros planetas mesmo, tá? Você falou, né? Muito normal, principalmente jovens. E às vezes, pessoas que não acreditam em nada, tá? Não é pessoa que é espírita formada, né? Não, a pessoa às vezes não acredita em nada e ela chega e fala assim, olha, eu tô vendo um outro planeta, tem isso, aquilo. É muito interessante. Nem sempre as pessoas, elas descrevem, né? Com tanta minúcia, assim, as vidas passadas nos outros planetas. Mas, e às vezes elas repetem, dependendo da pessoa, tá? Daquilo que ela realmente precisa de ver. Porque a gente diz o seguinte, nessa regressão, a gente chama de telão light, é uma coisa mais leve. A gente não pode olhar com tanta profundidade tudo aquilo, porque nós só vamos lá para desligar ou para se conscientizar. Sabe? Então, muitas vezes, e também para aflorar coisas que estão mesmo escondidas em nós. Sabe? O potencial que a gente tem aqui, que a gente não abre, muitas vezes a partir dessa regressão, ela desabrocha. Que interessante. Tá? A Fernanda pergunta também, nós podemos lembrar de nossas vidas passadas durante os sonhos? Sim, podem.
tá? O que a gente chama de regressão espontânea. Isso pode acontecer, tá? Isso às vezes pode assustar, a pessoa pode acordar de repente num pesadelo, geralmente no momento da morte, do trauma, isso pode acontecer. Ou ela pode se recordar, por exemplo, o momento que ela estava lá no plano espiritual. Tá? Mas se ela for, por exemplo, um ator, uma atriz, tudo se confunde, né? Pois é, depende, né? Se ela estiver em busca desse conhecimento, em busca disso tudo, ela pode falar, bom, isso aqui eu acredito que seja uma vida passada. Ou se ela não acreditar, falar, talvez a composição de um personagem. Eu pergunto porque de repente ela pode ter lido algum texto que ela vai ter que exercitar no trabalho dela e que tem tudo a ver com a vida passada dela. Aquilo parece que eu já vivi isso aqui é tão real para mim que parece que eu fiz parte disso também. Então, sabe o que é mais legal? Que você pega quem escreveu aquilo. Geralmente quem escreveu, gente, ela tem um canal, sabe? Ela foi intuída por alguém, por um ser, sei lá o que, e ela escreve aquilo e realmente talvez aquele personagem tenha existido mesmo. Né? Muitas vezes a gente percebe isso. Então a resposta da Fernanda é que sim, né? Eu acredito que sim. Legal. Sim. O Eduardo Serra dá boa noite para você, Boa noite. Eduarda Serra. Dá uma boa noite pra gente, obrigado por estar junto com a gente. E ela pergunta, é possível regressão em sonho? Sim, acabamos de falar, né? É possível sim, viu, Eduardo? É possível porque muitas vezes a gente tem, e sonho bom e sonho ruim, tá? Muitas vezes as pessoas, por exemplo, você quer ver, pegar um exemplo de um garoto que uma vez veio e ele toda vez via 2 faróis vindo em direção a ele. Esse era o pesadelo, ele acordava nesse momento. E aí quando nós fizemos uma regressão dele, a primeira coisa que ele viu foram os 2 faróis e aí ele continuou e ele percebeu que ele morreu num acidente de carro, ele dirigindo bêbado, tá? Com a família dentro do carro. E fazia pouco tempo então, né? Ele tinha 12 anos de idade, então, sei lá, se foi há 30 anos atrás já tinha carro, né? E aí o que acontecia? Esse menino tinha um horror à bebida. Então, tinha uma coisa muito interessante com relação a isso, tá? Era o pesadelo que ele tinha sempre. Mas tem pessoas, por exemplo, que tem pesadelos não, que tem sonhos muito legais e reais, e elas vão mesmo em busca até, às vezes, de conhecimento lá no plano espiritual, ou recordam de algo que aconteceu bom também em vida passada. Não é só coisa ruim, não. Legal. Agora uma pergunta minha. É possível que você faça uma viagem astral também como se fosse uma regressão? Então, é aquilo que eu falei antes. A gente tem passado, presente e futuro vivendo simultaneamente. Então, na verdade, tudo ainda está acontecendo, não é? Não é finalizado mesmo uma vivência passada. Ela está lá presente e ainda está viva lá naquele por esse conceito da física quântica aí, a gente percebe que está tudo acontecendo. Então, por que eu acesso isso ainda? Então, na verdade, quando eu saio do corpo, em sonho, eu simplesmente não tenho limite. Eu não tenho a barreira da terceira dimensão. Eu saio e eu posso ir para trás e para frente. E a sensação de déjà vu que você tem, por exemplo? Exatamente isso. Eu acho que é a progressão. Então eu saio daqui... Bom, são 2 coisas. Eu saio daqui e vejo uma coisa que vai acontecer. Ou eu recordo de uma vida que eu já tive naquele lugar. Porque também disseram que pode ser um bug do cérebro isso daí, né? Pode ser também. Pode ser uma série de coisas. Mas então existe essa coisa de você ficar permeando na viagem astral, tanto um quanto o outro, o estado presente ou passado. Ou, por exemplo, quando eu tive na Espanha, né, há uns 10, 15 anos atrás. Quando eu estive em Madrid, que eu olhei Madrid, eu olhei aquilo e falei assim, mas eu conheço esse lugar. Eu nunca tinha estado lá. E aquilo começou a me dar uma emoção tão grande, eu fui só para o sul da Espanha, eu senti um arrepio na coluna, eu nunca senti arrepio na coluna. Aquilo vinha que assim que eu olhava e falava, gente, eu fiquei muito feliz naquele lugar. E tem muita gente que viaja e tem horror a certos lugares. É verdade, tem isso também. Entende? Então, assim, é uma memória também, tá lá no nosso inconsciente. Né? A gente às vezes encontra as pessoas e você não foi com a cara daquela pessoa, não gosta do olhar dele, do olhar dela, não gosta do jeito que ele fala. Aquilo incomoda você de alguma forma, né? Sim. E aí a reflexão que você pode fazer a respeito disso é de que... Também pode ser uma pessoa do passado que você está encontrando, pode ser uma contraposição, uma superposição de você recordar alguém que você não gosta, tá? Pode ser isso, como pode ser realmente alguém do passado. E os inimigos, agora a gente sabe que fez mal para você, isso geralmente é do passado, como gente que fez bem para você. Então a gente percebe que é forte. Vamos pegar um tema que todo mundo gosta muito, que é de alma gêmea, né? Sim, Ou alma gêmea, amor à primeira vista. Gente, tudo isso tem a ver com o passado.
É óbvio que isso não construiu agora assim, ó, putz, eu olhei e fiquei apaixonado. Não existe. Isso já é do passado. Isso já, de alguma forma, já existe um laço aí. Já existe um laço de muitas vidas, né? Por exemplo, se a gente olhar pai e filhos, por que uma mãe olha para um filho e diz assim, é meu filho, mas eu não vou com a cara dele? Tem mãe que já falou para mim que não gosta do filho. E pai também. Então o que é isso? Quem ela tá vendo? Será que ela tá vendo um bebezinho ou ela tá vendo alguém que foi no passado? Também tem isso também. A Deise pergunta pra gente, e quando você tem sempre o mesmo sonho há 12 anos? Então, tá presa lá. Tá presa lá, tá? O ideal é entender por que por exemplo, o que dispara isso, né? Qual é o pensamento, o sentimento, o padrão que você está presa para você o tempo todo estar sonhando isso. Ou ver aonde você está presa no passado. Né? Aonde você está? Essa é a pergunta que a gente faz. Aonde você está? Tá? Você não está aqui. Você está em uma parte sua está presa em algum canto. Que pode ser nesta encarnação, como pode ser em outra encarnação. Essa parte sua tem tudo a ver com o emocional. E o padrão mental. Padrão mental. E esse emocional, de alguma forma, ainda está aprisionado e ele ou ela quer vivenciar aquela história e esse padrão impede por conta desse episódio antigo. Exatamente. Deise, preste atenção o que é que te prende. Qual é o sentimento que desperta em você quando você sonha isso? Ou como você está quando você sonha isso, sabe? Tem alguma coisa que te prende lá. Então, tenta perceber. Tá? A Eduarda Serra fala, Rovena Nena Barreto. Aqui tem Marvel falando, Marvel Fernandes. Fala, Marvel. Ele é o nosso amigo também, um grande cantor lá do Rio de Janeiro, amigo, a gente já tocou junto, já cantou junto, aqui em São Paulo, nos anos 90. Ele fala, boa noite, meu queridão. É realmente muito interessante, sinto saudades quando em filmes vejo imagens de fiordes da Escócia. E nunca fui lá, é saudade mesmo, estranho. Exatamente, Obrigado, tá? Marvel. Isso não tem a mínima dúvida, né? Então, aquele lugar e às vezes você vai lá e parece que você conhece, sabe? Você chega assim e fala assim, nossa, se a gente entrar nessa rua aqui, eu sei que vai sair aonde, sabe? É uma coisa meio... Mas é muito legal, é isso mesmo. Muito legal. E você viu que, inclusive, ele tem um tipo físico que lembra muito um gringo mesmo, e parece que é de lá, da Escócia. Que legal, que legal. Valeu, Marvel, pela participação, viu, queridão? E a gente tem essa coisa, a própria Fernanda, ela confidenciou coisas assim a respeito das pirâmides do Egito, que ela trabalhou lá. Com certeza. Muito legal isso, muito certeza. bacana. David Duarte, de novo. E quando a pessoa começa a intuir sobre as possíveis curas, através de bons hábitos, e passa a ter um pensamento de médico? Muito legal a pergunta, David. Valeu pela participação aí. É isso mesmo. Então, assim, provavelmente você em sonho pode se conectar com algum mentor, com algum, né? E ele faz um download para você, é isso? Faz um download. Ou é o mentor ou é o teu eu superior. Você está pronto para aquilo agora, então começa a baixar o download. O teu eu superior pode ser dado também como nome, como duplo seu? Não. O duplo etérico, você está falando? Do duplo? Não. Tem pessoas que falam que chamam o duplo, que você dá o nome de eu superior, de duplo, que é a outra, seu ser superior, sua parte... a outra parte sua que também te conecta com algo maior que está te iniciando no processo. Isso. Então, assim, nós temos esse, né? Vamos dizer o que é o espírito em nós. Beijão, né? para você, Marjó. Beijo e luz para você também. Valeu. Tá? Então, assim, esse espírito que a gente... Fica com a gente aí. Que habita o nosso corpo físico, né? Que é o que comanda a gente, que é uma parte do todo, né? Nós não temos uma centelha divina em nós, o nosso eu, o nosso interno, é isso. Então, muitas vezes a gente já está pronto e aí vai descendo. Vai descendo um conhecimento a mais. E pode ser também numa viagem astral você ir buscar, ou seus mentores, ou mentor, uma equipe de espiritual que você participa e também você começa a captar isso tudo. Que pode sim, então, fazer o download, né? Pode fazer o download. E você, inclusive, pode pedir isso também? Se você estiver preparado, você recebe. Né? Por que a gente tem muita intuição? Às vezes você quer fazer de repente você, eu quero estudar isso daqui. E aí você começa a estudar e começa a vir uma série de ideias em decorrência daquilo. Entende? Então começa a vir os downloads mesmo por conta disso, porque você está preparado para trabalhar com aquilo. Eu acho que isso é muito, muito, muito rico, né? Muito bacana. E existem tantos mistérios que a gente não consegue decifrar, porque o universo é tão gigantesco, as dimensões, a gente está começando a coçar a casca da laranja. Imagina, vamos mais longe.
a casca da melancia gigante, né? Sim, sim. Imagine o que tem de história para contar, para desvelar ainda. E quando a gente pensa que sabe alguma coisa, aí aparece tudo de novo e aí você fala assim, não sei, complica não sei nada, tudo de novo, né? Mas o que é muito interessante disso tudo é que muitas vezes, na medida em que a gente vai tirando os ruídos que nós temos de vida passada e as emoções que as nossas famílias trazem pra gente, a gente começa a ter preparo para receber mais coisas. Sabe? Porque enquanto a gente tiver ruído de pensamento, sentimento, atitude, palavra, a gente não tem como assimilar mais coisas. E o que eu chamo de ruído? É muito externo. A culpa é do outro, eu terceirizo o problema, entendeu? Eu tô sempre no outro. No momento em que eu começo a olhar para mim, para dentro, e ver as minhas atitudes, meus pensamentos, palavras, eu tô no presente, aí eu começo a tirar os ruídos, eu começo a ver esses ruídos, eu tiro esses ruídos, e aí sim eu começo a captar coisas mais profundas e mais, né? Legal. Bom, a gente tem aqui uma colocação muito interessante aqui da Deise, eu vou colocar aqui para ver mais, porque é bem grande. Pessoal, desculpa só aqueles que a gente não está respondendo aqui, não está colocando aqui, porque tem quem já faz live sabe disso. Às vezes chega bem depois que a gente finalizou a live, alguns comentários e colocações que vocês fizeram que a gente não chegou a ver aqui. Ela fala assim, sobre aquela pergunta que ela sonha há 12 anos o mesmo sonho, ela dizia, com meu eu acredito que seja isso, com meu ex-marido, sempre sonho que voltamos, é isso mesmo, e ficamos muito felizes. Às vezes penso que nossos espíritos se encontram no astral, a sensação que tenho é que ele teve o mesmo sonho, ele sempre muito feliz que aceitei ele de volta, embora eu limitei o acesso dele nas redes sociais. Ele sempre quer saber a meu respeito por amigos e conhecidos. Existe um vínculo aí, isso é claro, né? Sim. E Maria, Irata Maria, valeu a gente compartilhar com a gente. Existe um vínculo e vocês estão presos por algum cordão em algum lugar, né? E aí, vamos resolver, vai resolver isso quando, né? Ainda nessa vida de preferência, né? Agora sim, essas questões mais pesadas que se tem de trabalho para ser feito em regressão, os afetivos marido e mulher? Ou tem muito mais esse caso de mãe com filho? Qual é que você recebe mais no consultório? Quais são? A maior parte das pessoas, elas vêm com problema físico, geralmente a dor física, né? Ou também problema com filho, problema com pai. O problema são as relações humanas. Né? Todo, independe de marido e mulher, tá? Porque pode ser que seja com pai, seja com mãe, seja com filho. E aí você volta em vida passada, a posição só mudou de lugar. Né? Então hoje está filho, ontem foi pai, ontem foi mãe, hoje foi irmão. Toda hora a gente está mudando de posição para ver se a coisa melhora. Aí a coisa mais forte é entre mãe e filho. Se não resolver ali, a próxima eu nem sei o que vai acontecer. É mesmo, o negócio fica feio. Porque uma mãe que não perdoa um filho, ou um filho que não perdoa uma mãe, é muito problemático. Né? Porque o maior amor que existe é esse entre pai e filho, mãe e filho. Então quando isso não resolve, porque irmãos podem ficar sem se falar durante anos, brigam, aí voltam depois como marido e mulher, aí voltam como pai e filho, então até se acertar isso. Agora uma pergunta minha também é a respeito disso. Quando você acabou de ter o filho, você tem uma depressão pós-parto. Então, eu tenho uma teoria disso. Eu acho que quando tem essa depressão pós-parto, muitas vezes essa criança pode não ser, pode ser alguém do passado que você vai ter que se resolver. Mas isso passa. Isso passa. É como se fosse uma lembrança, uma memória assim e depois passa. Sabe? Mas tem mãe que mata, né, o filho? Então, quem realmente é esse espírito encarnado nesse bebê? Pois é, vai saber. Entende? Muitas vezes a mãe rejeita na hora e fala, não, eu não quero. Entende? Será que ela já não está captando, sentindo quem vai ser esse espírito? Porque muitas vezes, gente, os filhos, eles vêm como aquele inimigo do passado que vem para resolver mesmo. Então, nesse mundo moderno, você delegar a função para uma babá ou para uma escola, resolver o problema que você não resolveu com o teu filho, vai ser adiar o problema que você já tem que resolver agora. Exatamente, exatamente. Por que aí eu vou tocar num assunto agora que eu acho que é muito importante, que está sendo debatido, que é o aborto. Né? Eu acho que o aborto, eu acho que uma criança, ela não vem para o mundo ao acaso. Nada é ao acaso nesse planeta. Nada. Nem uma gravidez, foi sem querer querendo, foi um negócio, eu tomei pílula, eu fiz não sei o que, o homem fez vasectomia e teve o filho. Então assim, gente, não tem como. Às vezes a pessoa, tem mulheres que fazem tudo que é tipo de tratamento e não engravidam.
E tem gente que não faz nada, ou faz tudo para evitar e engravida. Então, assim, cortar a possibilidade de um ser vir para cá é cortar a possibilidade de estar aqui para se resolver. Isso independe da religião do teu conceito. Depende, eu acho que um ser vivo, ele vem, o espírito vem porque você tem que resolver alguma coisa com ele. Então, Talvez ele seja até a tua salvação. É interessante o que você está falando, porque tem muita gente que bebe pra caramba, bebe até cair, e o filho às vezes salvou ele, né? Porque, poxa, se não fosse meu filho, eu tinha bebido e tinha me matado de tanto beber. Né? Entendeu? E às vezes o filho é a salvação da família, às vezes o filho vem porque a família é estruturada e precisa, e o filho é desestruturado, né? Então, assim, tudo tem uma razão de ser, nada é o acaso, sabe? Você precisa buscar o código de linguagem de cada história, não é? Se o filho é desestruturado, por exemplo, tem que procurar saber por que ele é desse jeito, eu não consigo dialogar com ele, não consigo fazer pontes, trocar isso com ele. Então, muitas vezes, esse filho vem para fazer o quê? A união da família, aprender a amar. Você vai ter uma história muito bonita aqui. Uma criança nasceu, não lembro se era Down, ou eu tinha um outro problema físico. A família era toda desunida. Quando esse neném nasceu, com muitos problemas, ela não ia durar muito. Mas isso reuniu e uniu toda a família em volta dessa criança. E essa criança desencarnou. E ela veio para quê? Exatamente com essa função. Então, mas veja, uma pergunta que é interessante nesse sentido é assim, você definiu que pode ser assim, esse conceito, que você buscou uma lógica em ter desencarnado agora, ou ficou muito evidenciado tudo isso? Ficou evidenciado e a gente vai buscando as explicações, né? Por que uma criancinha tão petitica, com problema, tal. Mas a gente não olha o entorno, você olha o problema, mas olha o todo, a contextualização. Entende? Você vai perceber, nossa, mas olha o que ela trouxe, uma união. E uma coisa, gente, que eu aprendi muito nesses anos que eu trabalho com isso, não existe morte. Não acaba, não existe morte, existe o quê? O corpo físico fica e você vai para um outro plano. Ninguém morreu, tá todo mundo em outros planos. Quem tem visão para ver, vê. Quem não tem, não vê. Nas regressões, muitas vezes, aparece o pai, a mãe, o filho que morreu. Então, por quê? Porque, na verdade, ele está em outro plano. Entende? E as pessoas ficam apegadas. Na verdade, por que a pessoa sofre? Porque ela tem um apego. Ela tem um apego, e ela tem que resolver aquilo. As perdas, muitas vezes, são pra gente melhorar o dentro de nós. Inclusive, tem muita gente que compra coisas em brechó que não se sente bem também. Por quê? Porque tem a energia da pessoa e às vezes nem a pessoa junto. Né? Não é? Não é? A pessoa é pegada àquilo, vai saber se não tem uma parte da pessoa. Casa, por exemplo, mal assombrada, não tem casa mal assombrada? Tem. Tem gente que mora lá. A Eduarda Serra volta a perguntar o caso do cineasta Eduardo Coutinho, que foi morto pelo filho que tinha distúrbios psiquiátricos. Bem lembrado, é verdade. Exatamente. Esse caso, quando aconteceu, eu olhei e falei, gente, olha isso. Então, o que acontece? Eu não sei como era a relação do Eduardo com o filho, tá? Mas o legal era a gente ver a contextualização disso tudo. Como foi o nascimento dele, como foi, entendeu? Como eles receberam essa criança. Essa história toda vai fazer sentido. Porque a gente só vai pegar a ponta do iceberg. Olha, o pai matou o filho. E aí julga. Então tá, vamos ver essa história numa lente maior. Exatamente. Tá? Então a gente vai perceber quem de fato eles eram um pro outro, onde entra a mãe, se tinha irmãos, que família ele nasceu, qual era a relação que esse pai e esse filho tinham. Isso é muito interessante. Aí a gente entende numa visão macro, não na visão só no efeito do que aconteceu. Sabe? Porque depois o que acontece? O pai que morreu nessa encarnação, a gente não sabe o que aconteceu atrás. Tem uma coisa que a gente aprendeu muito com esse trabalho, que é assim, a vítima de hoje foi o algoz de ontem. Sabe? Então ele se coloca como pai, e o pai jamais, nesse caso, mataria o filho. Mas a gente não sabe como que era a relação deles. Então, não dá pra gente só analisar o fato. A gente precisaria de estudar um pouco mais profundo para entender esse caso. Aquele caso daquele garoto também que matou os dois pais, que falaram como aquele que matou. Sim. Quer dizer, que história louca, porque eles eram policiais, o garoto aparentemente era pacífico, tranquilo. Exato. E culpam o garoto ser o causador da morte. Então, ali a gente pode ver como nesse caso do Eduardo Coutinho, a mesma coisa. Esse menino, essa criança, ele está sob influência de obsessores. Ele tem perseguidor, provavelmente, e tem personalidade dissonante.
Ah. Porque como que uma criança daquele tamanho pode bolar tudo isso? Uhum. Entende? Como que um... Percebe? Então, assim, ele tem um distúrbio mental, que a gente percebe, que é afetado tanto pelas personalidades do passado, ou talvez quem ele tenha sido, porque ele pode ter sido lá um assassino na outra vida, veio aqui para se recompor e ele não conseguiu segurar isso. Ou ele tem uma influência de obsessor muito forte. É verdade. Inimigos do pai, entendeu? Então, tem muitos fatores, sabe, que a gente tem que olhar não só o resultado disso, mas todo um contexto. Um composite completo, né? Exatamente. Na verdade, essa história toda a gente falou sobre um programa passado sobre as múltiplas personalidades. Inclusive, esse programa está indo logo mais também para o ar. E a gente falou exatamente sobre isso. A gente estava fazendo até uma referência ao filme chamado Fragmentado, que foi continuado. Fragmentado, que foi continuado do Corpo Fechado. E o próximo que saiu do cinema e deve entrar logo na rede das TVs aí a cabo é O Vidro, né? E a gente tem visto nesse filme as múltiplas personalidades do vilão da história, né? Então sempre incorpora uma história, um personagem diferente, e as adolescentes não entendem nada no filme né, do Fragmentado. Depois a gente vai estudar, e na verdade esses são casos muito comuns no dia a dia, né? Se você for olhar bem para isso daí, não é tão incomum, não foi uma questão criada pelo autor para desenvolver uma ficção. Sim. Ele foi baseado até em realidades, né? Eu acho que sim, daquele caso da Sibyl lá, né? Que tem até um filme também com relação a isso, né? Que são personalidades múltiplas dentro do mesmo corpo, atuando ali. Que até perguntei isso para a Carmen quando a gente fez o programa, quer dizer, será que pode ser vários obsessores em cada momento, um atua nessa questão? Ou pode ser que realmente ele acesse as vidas passadas dele, que uma hora ele pode estar vivenciando com propriedade um médico, daqui a pouco ele vivencia outro personagem do passado dele, ou pode ser que ele seja um grande ator, quer dizer, a gente chegou à conclusão que pode ser de tudo um pouco. Tudo, né? Pode ser uma mistura, é tudo junto misturado, né? Então vai depender muito do equilíbrio emocional mental dele, para que ele possa atrair todo esse tipo de situações. Né? E que está diretamente ligado com o nosso tema de hoje, que é regressão, porque tudo são ecos do passado. Exatamente. E é isso que a gente tem que resolver aqui, né? E que é muito difícil, porque muitas vezes a gente tem um desequilíbrio emocional muito grande. Então o equilíbrio emocional e a presença aqui agora, em 2019, nesse momento, é o que vai fazer com que a gente veja todos esses reflexos do passado que ainda interrompem a gente, que ainda prejudicam a gente. Né? E é isso que a gente precisa estar atento. A meditação, por quê? Porque a meditação é o contato com esse eu superior, né? Com esse eu maior, com essa partícula divina interna em nós. Então, quando a gente faz isso, a gente acopla, a gente vai começar a buscar resgatar esses pedaços de nós que estão por aí, né? Espalhados por todo, sei lá, por várias épocas e nos multiversos, na verdade. Né? Carmen, é possível que uma pessoa reencontre suas metades numa encarnação, por exemplo? Ele sabe que tem uma parte dele naquela pessoa, uma outra parte dele ali, ele sente aquilo e vibra aquilo como se fosse ele, ou algum parente dele? Olha, eu não sei, é tantos mistérios que existem que pode até acontecer isso, né? Eu não sei, isso eu ainda não vi. Por que você depende de encontrar uma pessoa se fala, poxa vida, eu gosto dele tanto quanto um irmão, ou como um parente meu, mas ele é tão distante, ele é só, entendeu? Você tem um amor pelaquela pessoa, pela outra pessoa, como se vocês vivessem aquilo grudados, carne e unha, há muitos anos, e vocês nunca se viram. Sim. Então, mas isso já é algo construído em muitas vidas. Mas também não pode ser essa questão de você decidir subdividido, de repente uma muda sua foi para lá. Vamos imaginar que a gente é uma muda. Sim. E essa muda vai subdividida de novo, porque é assim que funciona no plantio da natureza, sim, né? Sim. E aí você se encontra as mudas da mesma planta. Provavelmente. Mas você percebe que essas pessoas, elas são amigas. Elas não vão ser, geralmente, um relacionamento amoroso. Tá. E se né? você não encontra como alma gêmea, não funciona aí nesse caso. Não, porque as almas gêmeas, na verdade, elas são sempre irmãos, pai, mãe, filho e tal. Porque o que é interessante? Geralmente a gente vai se relacionar com pessoas que a gente precisa de aprender e ensinar. A grande maioria, esses grandes amores que existem, que vêm, eu acho que é só para resolver aquilo que não foi resolvido lá. Mas a grande maioria, gente, mais de 90%, não está com a sua alma gêmea. Pode estar com almas companheiras. Qual a diferença? Então, a alma gêmea é isso que a gente está falando. Apesar de que eu não acredito nessa coisa de alma gêmea romântica, né? Eu acho que é assim, é como se as pessoas tivessem que ficar junto para completar um ciclo e não ficar e vem e resolve isso.
há umas companheiras, né? Nós viemos fazer um trabalho em conjunto. Marido e mulher se unem para fazer um trabalho, sabe, em conjunto. Entende? Tem muita gente que é assim, né? A pessoa casa para fazer um trabalho. Então a gente vê, eu lembrei agora, me veio aquela mulher, a Corrier, que fez a radiografia, não é isso? Radiologia, a Madame Corrier com o marido. Então assim, olha a missão deles. Então assim, vem um casal para resolver, para descobrir alguma coisa, para fazer alguma coisa, porque tem muitos casais que existem, né? E que fazem trabalhos da humanidade. Então eu acho que também é isso, né? Esse trabalho conjunto. Na verdade tem tantas coisas, né, que a gente falou, tem tantos muito, né? Que você pode abrir leques para muitas opções mesmo. Exatamente. Né? Poder situações, né? Mas no geral, as pessoas vêm para se compor, né? Então sempre vem o filho que vem aprender a ensinar, o marido e mulher que vem aprender a ensinar, pai e mãe, irmãos. Então, o que cada um de nós veio aprender com essa família que a gente tem? E principalmente essa questão do desapego é muito importante, para você não ficar com marcas por aqui quando você for embora, né? Porque você aprende, mas aprende a desapegar pessoalmente, né? Que aí é a pior lição. Né? Eu vejo assim, ó, nesse caminho todo que eu tenho, que eu venho buscando muito, né? Eu acho que as duas piores lições é a paciência, né? E o desapego. E o desapego, quando a gente percebe, tem pessoas que a gente vê em regressão, que pessoas que sofrem muito, a pessoa está regredindo e ela está sofrendo, ela está lá. Você percebe que ela desencarnou e não sai do corpo. Então ela passa por todos os... Sabe pessoas que... Viu uma coisa que a gente fez uma regressão uma vez, que foi muito interessante? A criança tinha muito... como é que chama, né? Epilepsia. Oh meu Deus, tem um outro nome. E ela, espasmo, sabe? Ela fica o tempo todo assim, ó, praticamente 140 ataques de... sim. Tem um nome. Convulsão, né? Convulsão. 140, assim, ó, o dia inteiro. Quando você faz a regressão, a gente percebe que ela morreu de uma forma violenta, com um machado em cima dela, e o espasmo no corpo dela o tempo todo assim. E ela não larga o corpo. Ela fica permanecendo no corpo, não morre, ela é enterrada e fica ali. Caramba! Até que o corpo dela faleça e ela saia do corpo, ela começa a sentir tudo aquilo que o corpo físico tem depois do desencarne. Nossa. Que são vários espasmos. Né? Ela vai, até ela desligar tudo. Então ela vem pra cá com aquela sintonia. E aí você desliga, ela para. É uma coisa muito louco isso mesmo. Louco, você falou sobre desapego, mas também tem uma característica do desapego que é a própria lado emocional. Sim. Você às vezes não aceita a separação de jeito nenhum. Não. Você está pegado emocionalmente àquilo, mesmo sendo irracional o negócio. Né? Exatamente. Mas tem o apego emocional, o apego mental, que a pessoa não para de pensar, fica pensando. O apego material, o apego de opinião, sabe? O controle, a pessoa é uma controladora, isso é um apego. As falsas crenças, inclusive. E se é que a gente tem controle de alguma coisa, né? Marcelo Amaral vem falando, nas suas práticas de regressão, já houve casos de curas de transtornos de personalidades, tipo borderline, bipolar, etc? Grato. Já tive casos desses sintomas, tá? E uma das coisas que é mais difícil, então, por exemplo, o desligamento, tudo bem, é muito fácil desligar de personalidades do passado e tudo mais. O que é mais difícil é a pessoa mudar quem ela é, de fato. Porque toda pessoa que tem uma doença, seja ela qual for, emocional, mental, espiritual e física, tá? O que levou ela a ter aquela doença foi um padrão de personalidade ou de emoção e pensamento. Se você desliga ela todinha desses sintomas, mas ela continua igual, ela vai voltar a ter aquilo. Entendem isso? É a mesma coisa, por exemplo, depressivo, ansioso, né? Então você desliga ela de toda a situação. Eu vou pegar um exemplo bem legal que muita gente tem. Rejeição. Tá? A rejeição e o abandono são coisas que calam a alma. E aí você descobre que lá numa vida passada, ela foi uma criança que morreu e desencarnou e ficou lá presa no lugar. A criança quando morre, geralmente ela fica no lugar. Se ela não tiver o espírito dela não tiver uma consciência, não vier alguém para buscar, muitas vezes ela não vai para o plano espiritual. E ela vem quando a mãe vem buscar. Então a mãe desencarnou e a mãe vem buscar. E ela se sente naquele momento rejeitada ou abandonada. E isso ecoa durante muitas vidas. Aí ela vem aqui, você desliga ela lá, tá?
E aí o que acontece aqui? Ok, desligou, ficou bem, mas se ela continuar com um padrão de repetição, ela volta a ter aquilo. Então assim, vamos dizer que um dia ela melhorou aquilo, ai que bom. Aí ela tá no emprego dela e alguém vai fazer aniversário e não convida ela. Tá? Vai vir aquela tristezinha de falar assim, nossa, eu tô me sentindo... Não, pera um pouquinho. Não vou nada. Vai ver que a pessoa não me convidou porque, sei lá. Entendeu? Então ela faz um processo dentro dela de falar assim, não vou me incomodar com isso. Mas se fosse antes, ela ia ficar com uma depressão terrível, se sentir rejeitada, abandonada, porque ela tem uma ressonância do passado. Esses que têm essas doenças borderline, bipolaridade e tudo mais, também a gente percebe que são personalidades que estão tentando entrar ali, ou até obsessão, né? E aí é o que eu falei antes, a gente precisa de fazer um tratamento completo. Precisa de fazer regressão, precisa de fazer apometria, precisa de fazer desobsessão, tá? E até mesmo o médico e a psicoterapia. Então é um pacote de coisas. É um pacote. E você vai, quando você tirar tudo isso e sobrar a pessoa, você vai ver como ela tem uma personalidade difícil. E aí o mais difícil é a reforma. Então, e o mais difícil também é você conviver com uma pessoa dessa e você fica doente com ela, né? Sim, por isso que quem convive com ela precisa de tratar também. Sempre o cuidador precisa de tratamento, né? Porque senão ele não aguenta, tá? Então é importante, mas você vai perceber que depois que você tira tudo, a personalidade dela é uma personalidade difícil. Geralmente de controladores, tá? De pessoas autoritárias e que precisam de quebrar isso. A gente está chegando no finalzinho da nossa live, pessoal. A gente agradece a vocês por estarem com a gente aí. Mas a gente já tem mais um Adrielino aqui falando com a gente. Boa noite. Nunca fiz regressão, mas queria fazer. Eu sofri bullying durante muito tempo por ser acima do peso. Mas nas escolas, será que fiz algo de mal em outra vida? Eu acredito que não... Então, eu não acredito muito nisso, sabe? Passo aqui porque eu passo lá. Vamos buscar a origem do teu sofrimento, tá? Então é assim, o que de fato acontece com você emocionalmente, mentalmente, principalmente com relação a padrão, para você sofrer isso? Então assim, primeiro, porque do teu aumento de peso, tá? Então a gente precisa de buscar essa causa aí. Uma outra coisa, será que você... tudo isso que você sofreu não era para que você tivesse uma atitude, e eu não digo atitude violenta e agressiva, mas atitude da tua postura, de você ser realmente, assumir quem você é, aceitar como você é, porque na medida em que a gente sofre alguma coisa, é porque dentro de nós a gente não tem uma certeza, sabe? Então é mais ou menos a coisa do autoritário. Por que eu tenho um pai autoritário? Porque eu também sou autoritário, né? Por que eu sofri bullying? Mas será que eu não tinha que assumir quem eu sou e falar assim, tudo bem, eu sou assim mesmo, se aceitar, para que aquilo não fosse algo agressivo para você? Então não tem a ver com o que você fez lá, mas é o que você continua fazendo aqui, tá? Muitas vezes as pessoas falam isso e eu sempre reforço. Eu tenho medo de fazer uma regressão e descobrir que eu fui uma bruxa malvada. O problema não é descobrir que foi, é que continua sendo. Tá? Então, se você for perceber, você vai voltar e vai descobrir que você continua tendo o mesmo aspecto de personalidade e que está na hora de mudar. Sim, sim. Entende? Porque senão você vai continuar sofrendo esse bullying de outras maneiras. Até porque na própria constelação a gente percebe isso, né? Os padrões voltam, né? Os padrões são os mesmos. Né? Então a gente veio aqui para descobrir, poxa, então que sentimento, como é que ele chama? Andrelino. Ó, eu vou te falar, que sentimento te trouxe tudo isso que você sofreu, tá? Então, foi o sentimento de rejeição, de abandono, de mágoa, de rancor. É isso que você veio mudar. Na medida em que você começa a transformar isso em você, você para de ter essas sensações das pessoas, de se sentir excluído, tá? É isso que a gente tem que buscar, é a fundo. Não adianta a gente só tirar o sintoma, a gente tem que ir na causa. Qual é a causa que está proporcionando isso? Eduardo Serra fala, acolher a própria sombra. Exatamente, é olhar para a própria sombra, porque geralmente a gente não quer ver. Então eu quero olhar para a sombra, acolher ela e falar assim, eu sou luz e sou sombra. E o que a gente tem que fazer? Sempre no equilibrar-se, né? Nós não somos yin e yang, nós somos sombra também. Não adianta. E sombra às vezes são as inferioridades, e as inferioridades pode ser a rejeição, o abandono, o rancor, como pode ser a vingança, sabe, pode ser uma série de crueldade. Né? Nós somos luz e sombra, Nós somos. Ninguém é santo de vez, ninguém é o demônio. Nós somos os dois. No caso de Suzano, por exemplo, que a gente viu que morreram 5 crianças lá,
esses 5 têm alguma coisa a ver com os assassinos deles? Então, a gente não sabe por que Pode elas foram ter. atraídas para isso. Será que elas não vieram exatamente para que isso aconteça? Para que a sociedade não chame atenção? Será que elas não foram Instrumento? Entende? Será que elas não foram um instrumento para a sociedade acordar e despertar e falar, vamos olhar para isso? Percebe? A gente não sabe. Por isso que eu volto a falar. Quando a gente olha um fato isolado, a gente condena, exclui, faz, condena. Não é isso. Nós temos que olhar isso de uma forma ampla. É porque o plano cósmico, a gente não tem ideia do que ele veio, do que ele planeja com a gente, né? E tem uma coisa que eu sempre repito, que as pessoas às vezes olham meio assim, mas assim, ó, tá tudo certo, não tem nada errado. A nossa visão é equivocada. E é pequena. Porque quando você olha no macro disso tudo, você vai falar que teve uma função. Ninguém morre ao acaso, né? Então teve um propósito a morte e o desencarne. Que na verdade ninguém morre, né? Elas passaram por um outro plano. Mas por que porque aconteceu isso? Para chocar a sociedade. Para todo mundo olhar para aquilo e falar, gente, vamos olhar para as crianças. Por que um menino de 17 anos planeja um monte de coisa, vai lá e mata todo mundo? O que está acontecendo? O que essa criança está gritando? E eu vou contar aqui um caso. Um dia antes eu estava em Mogi das Cruzes dando uma palestra, sabe? E aí eu recebi uma avó, eu fui lá por causa do meu livro também, fiz a palestra da psicoterapia reencarnacionista. E eu tava lá, veio uma avó e falou assim pra mim, sabe, eu não sei o que eu faço com meu neto. Meu neto tem 17 anos. E ele, quando ele nasceu, o pai dele não quis saber dele. E a mãe dele olhou pra ele e falou assim, olha, eu não quero saber de você. Então ele foi morar com a vizinha, ele foi morar com o tio, ele foi morar com a avó, ele foi morar com não sei quem. E aí ele tá com 17 anos e sobrou pra avó dele. E aí eu pergunto pra vocês, o que esse menino carrega dentro dele? Ele foi rejeitado por todo mundo. E a mãe fala pra ele, não apareça aqui porque eu não quero saber de você. E aí no dia seguinte, acontece essa tragédia em Suzano. E falaram, um menino de 17 anos matou. E depois se matou. Na hora me veio aquela mãe, aquela avó, eu falei, nossa, isso teria todas as razões para esse garoto fazer isso. Quer dizer, porque o que ele tem para dar? Percebe? Então é isso que a gente tem que olhar mais a fundo tudo isso. O que a gente não pode fazer é simplesmente condenar e achar, porque nós não somos apenas isso na terceira dimensão, nós somos muito mais do que isso. Exatamente. Nós temos uma vida para trás e nós temos também uma vida futura. Não é? Andrelino diz assim, é verdade, muito obrigado. Valeu, Andrelino, pela participação. E a Deise também diz, que live maravilhosa, gratidão por tantos ensinamentos compartilhados. Obrigado, Deise, por estar sempre junto com a gente aqui, também compartilhando desse ensinamento que a Carmen veio trazer com tanta propriedade, né? Mas a gente está chegando no finalzinho, como eu falei, né, Carmen? Ok. Dá só uma pinceladinha nos seus livros para a pessoa que quiser ter interesse em comprá-los, que tem temas muito interessantes para vocês. Dá uma olhada, pessoal. Então, esse aqui é o livro Regressão para Crianças, né, da editora Luz da Serra. Eu vou mostrar aqui pertinho para eles. Acho que é melhor, né? Esse livro saiu já em 2015, agora é a segunda edição que nós estamos lançando, foi lançado ano passado, tá? É um livro de um trabalho que eu venho realizando há mais de 5 anos com crianças que lembram de vidas passadas, que contam, que trazem traumas de vidas passadas, tá? E que a gente faz as regressões tanto à distância, através de uma outra pessoa, como presencial, com desenhos, com bonecos, com mandalas, enfim, com uma série de atividades que a gente realiza. É um trabalho que eu amo demais e que eu digo para todo mundo, vamos salvar as crianças. E ela se emociona dizendo isso, pessoal. Isso é uma missão de alma, é uma das minhas missões. E eu acho que a gente tem que salvar as crianças, tá? Porque elas estão pedindo ajuda. Outro livro que nós lançamos esse ano também, que foi um livro em coautoria, que é Mulheres Antes e Depois dos 50, que eu tenho aqui a minha história, que é uma história que eu conto de um câncer que eu tive que mudar de profissão, foi um chamado de alma mesmo. E eu mudei de profissão a partir dos meus 47 anos. E foi o câncer que fez com que eu mudasse, tá? Minha profissão, na verdade, eu sou advogada, jornalista e me tornei terapeuta hoje. Muito legal. Então aqui. E o terceiro que está lançando agora, que é de constelação sistêmica, também em coautoria, com outros escritores, tá? E que está sendo lançado agora também esse livro. Então assim, tem muito trabalho, muito estudo, muita coisa que eu venho fazendo aí ao longo desses anos. Muito legal, muito bacana. E aqui tem bastante, aqui são quantas? São várias 300 histórias páginas, mais de 300 páginas. Você tem muitas histórias bacanas aqui para o pessoal. Agora, o pessoal que quer comprar o seu livro, que quer te achar, então, onde eles vão conseguir fazer isso? Acessar o meu site, né, www.carmenmirio.com.br, tá? E aí lá tem todas as informações, tem meus contatos, tem tudo lá. A Eduarda também está dizendo aqui que
Ela trabalha com crianças arte-terapia. Arte-terapia, maravilha. Onde encontra o livro? O Eduardo está perguntando. Então, no meu site você pode comprar, tá? Tem lá o acesso no meu site, carmenmir.com.br. Isso. Tá bom? Bom, pessoal, é sempre um prazer a gente poder servir a vocês de alguma forma aqui, trazendo algum conceito que vai ser importante, que vai acrescentar consciencialmente vocês e que vai agregar valor, né? E a Carmen deixou isso aqui registrado mais uma vez com a sua presença. Ok. Obrigada, Fred. Karen. Valeu. Um prazerzão a gente estar Obrigada. junto. Obrigado a vocês por estarem com a gente. A Rosimeire tenho que trabalhar meu lado impaciente e intolerante. Não só você, como um monte de gente que está aqui também, inclusive eu. É isso aí. O Bom, pior é que você só encontra pessoas que vão te trazer isso, né? Para lembrar que você tem que fazer. É isso aí. Bom, pessoal, então mais uma vez obrigado a vocês por estar com a gente aqui nessa live. Um beijo a todos aí. Obrigado a vocês então mais uma vez e fiquem com o nosso programa Tocando Oculto. Essa live vai estar também no programa Tocando Oculto lá no YouTube, tá? Então eu não vou dizer que vai ser isso agora, mas eu vou também colocar ele lá para quem ainda não curtiu esse bate-papo aqui nesse momento, vai ter acesso no YouTube também. E perguntas que tiverem, manda pra gente que a gente auxilia. E lá, inclusive, também vai ter esse espaço para que quando a gente fazer a estreia do programa lá, quem ainda não conseguiu perguntar aqui, quando ela estiver em cena lá, eu vou avisar da postagem, Ok. as pessoas podem perguntar por lá que vai ficar, é uma live diferente, mas o YouTube dá esse acesso às pessoas poderem participar perguntando e ela respondendo. Eu vou estar de olho ali, dando um oi para vocês também, tá bom? Tá bom. Obrigado, pessoal, então, mais uma vez, obrigado, Rose. Até. E aqui também vai para o YouTube, né, Fred? Vai sim. Irata, Maria, mais uma vez, obrigado a todos. Então, valeu, gente. Beijão aí. Tchau.